Olá, boa noite. Está na cadeia o suspeito de sequestrar um gerente de banco e a namorada dele no norte do estado. O crime aconteceu há um ano em Ibiraçu. Uma das vítimas foi abandonada pelos criminosos no Morro do Moreno, em Vila Velha. O suspeito foi preso durante uma ação da polícia no Morro do Cabral, em Vitória. O Wallace Vinícius de Oliveira, além de ser procurado pela delegacia anti-sequestro, ele é acusado também de cometer um duplo homicídio na Serra. A ação contou com cerca de 40 policiais e ainda teve apoio do helicóptero do Notaé, que sobrevoou a região. O Wallace é o chefe do grupo que sequestrou o gerente de um banco e a namorada dele no norte do estado, em Ibiraçu. O caso aconteceu em julho do ano passado. O casal ficou refém por cerca de 24 horas. A mulher foi liberada no Morro do Moreno. Câmeras de vídeo monitoramento mostraram o momento que a vítima saiu do veículo e começou a caminhar pela rua. Em seguida, o carro sai. No dia seguinte, 2 suspeitos foram presos no Trevo de Campinho, em Domingos Martins, com R$150 mil. Além da operação no Morro do Cabral, a polícia também agiu no Alagoano. A PM recebeu informação de que homens estavam andando com armas longas ali na região. Uma equipe foi até o local e acabou sendo recebida a tiros pelos criminosos. Uma outra equipe teve que ser chamada para apoio. Iniciamos a operação, esses indivíduos receberam a polícia militar a tiros, houve o revide, um deles foi baleado, está preso no hospital, esse estava com uma arma longa, a carabina .44, e o outro também foi preso, um menor de idade, com uma submetralhadora calibre 380 com 3 carregadores. Um dos suspeitos, de 18 anos, teve que passar por atendimento médico após ser baleado e foi preso, levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aonde a polícia militar for recebida a tiro, principalmente por esses indivíduos que levam a essas comunidades o medo, o cerceamento do direito de ir e vir, a polícia militar vai usar a força máxima no sentido de prendê-los. Operação no Cabral, confronto no Alagoano, a segurança pública do estado reafirma que está presente. Inclusive, já ocupou também uma outra região, o bairro da Penha. A polícia militar está agora diuturnamente com uma operação que não tem data para acabar, onde 12 militares nossos fazem o patrulhamento de todo o complexo da Penha. Um complexo de diversos bairros apoiado pelas nossas tropas especializadas. Nós literalmente ocupamos esses bairros para que nós consigamos prender esses traficantes, levar mais segurança à sociedade e iniciarmos um processo de policiamento comunitário. A polícia mais próxima dessa comunidade, que na sua grande maioria são pessoas de bem. Um motorista sofreu um infarto e morreu após um acidente no sul do estado. O ônibus bateu em um prédio onde funciona uma gráfica. Por pouco não caiu um barranco com mais de 10 metros de altura. O acidente aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Agostinho Simonato. O condutor, Ronildo Garcia Afonso, de 50 anos, chegou a ser socorrido com vida. Ele foi levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu. Cerca de 30 pessoas estavam no coletivo, 2 passageiros precisaram ser levados para o hospital. O roubo de equipamentos eletrônicos avaliados em R$200 mil está sendo investigado pela polícia. O assalto aconteceu em Cariacica. 3 pessoas foram feitas reféns e ficaram em poder dos criminosos por cerca de 1 hora. O caminhão foi encontrado em Vitória, em Jucutuquara, por volta das 4 horas da madrugada. Já estava vazio. A carga de eletrônicos, como celular, fritadeira e vestuário, tinha sido levada. Era a segunda viagem feita pelo motorista, de 55 anos. Ele estava com 2 ajudantes, de 19 e 21, quando no trajeto entre Cariacica e Vitória, foi fechado por um veículo em que estavam 5 homens, todos encapuzados e armados. As vítimas assustadas não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que logo após a abordagem, os 3 foram colocados dentro do carro dos bandidos e tiveram que permanecer de cabeça baixa. Enquanto isso, os assaltantes assumiam a direção do caminhão. Eles ficaram em poder dos assaltantes por cerca de 1h30. Nesse tempo, o rastreador do veículo apontou que o caminhão fez uma parada aqui, na rua principal do bairro Jaburu, onde se suspeita que a carga tenha sido toda retirada. O motorista e os ajudantes foram liberados na Ilha de Santa Maria sem lesões e o caminhão deixado pouco adiante, ao lado do IFES. O dono da transportadora não quis dar entrevista,
mas avaliou o prejuízo em R$200 mil. A carga tinha sido comprada via internet e estava para ser entregue aos consumidores. A abordagem aconteceu quando o motorista fazia a segunda de 3 viagens programadas para transferência de carga de Cariacica para Vitória. Coincidência ou não, na madrugada da última sexta-feira, outro caminhão foi abordado por 5 homens armados e encapuzados na rodovia do Contorno. Os assaltantes pensavam que este caminhão transportava eletrônicos e, na verdade, era alimentos. Os homens chegaram a ser pegos num veículo onde estava parte da carga. Não foram reconhecidos pelas vítimas e, assim, liberados pela polícia. Olha, a Polícia Civil investiga o crime e pede ajuda da população com denúncias ao 181. A polícia tenta identificar os bandidos que mataram um gerente comercial em Cariacica. Wellington Peixoto dos Santos, de 43 anos, foi atingido por 7 facadas, a maioria no pescoço. O crime aconteceu no bairro Itapemirim. A vítima deixava uma colega de trabalho em casa quando foi surpreendida pelos criminosos. O gerente conseguiu escapar dos bandidos antes da abordagem, mas ficou nervoso, voltou para tirar satisfação com os criminosos e acabou sendo golpeado. O carro dele, o celular e a carteira foram roubados. O veículo foi encontrado pouco tempo depois no bairro Castelo Branco. Mais de 130 pessoas desapareceram aqui no Espírito Santo nos últimos 4 meses. No ano passado, foi pelo menos um caso registrado por dia. Uma situação que traz angústia e muita dor para toda a família. Ô, minha filha, volta para casa. Eu e seu pai, seus irmãos estão desesperados. A gente não vai brigar com você. A gente vai te entender. Volta, que a gente precisa conversar com você para saber o que está acontecendo. A gente não tem noção do que está acontecendo com você. O desespero é porque desde segunda-feira a filha da dona de casa desapareceu. A adolescente deixou o condomínio onde mora com diversas bolsas, como evidenciam as imagens da câmera de vídeo monitoramento do local. Sandara Zíria Ferreira Borgonha. Ela tem 16 anos. A mãe estava no supermercado quando ficou sabendo do ocorrido. A minha outra filha já entrou em contato comigo, eu dentro do supermercado, já avisando que ela tinha desaparecido. Nesse momento que eu cheguei em casa, eu já logo procurei as câmeras de segurança, para mim poder estar vendo. Diante das imagens, mãe, pai e irmãos fizeram buscas pelos locais por onde a adolescente poderia ter passado. A informação que recebeu de uma vizinha é que Sandara embarcou num carro branco na pracinha do bairro onde moram, Nova Carapina, na Serra. Não dava para ver placa, não dava para ver nada. Achei até uma blusa dela caído pelo caminho. Ela pediu nesse território o celular de um moço que eu também não conheço, se podia ajudar ela para dar o celular para ela ligar uma pessoa, a terceira pessoa que iria buscar ela de carro. O último contato de Sandara com a mãe foi às 7 da noite de segunda-feira. Ela me ligou de um número privado, falando: mãe, eu estou muito triste. E eu pedindo ela para voltar para casa, ela falou assim: eu não vou voltar porque eu estou com medo da senhora brigar comigo. Ela disse para mim: eu estou em Vitória, na casa de uma amiga. Até abril deste ano, 138 pessoas foram consideradas desaparecidas no Espírito Santo. Ao longo do último ano, foram mais de 440 pessoas que sumiram. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública. Uma angústia para as famílias que não sabem onde estão os seus parentes. No caso de Sandara, a mãe acredita que a filha foi influenciada por pessoas através do celular. É que a jovem adora as redes sociais. Ao sair de casa, além das roupas, ela ainda levou os 2 celulares que utiliza para ter acesso às redes. A família já procurou a polícia e agora vive a angústia da espera de alguma novidade. Então a gente está desesperado, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde vou, não sei o que eu faço. Que desespero, hein? Olha, gente, qualquer informação sobre essa jovem pode ser repassada ao Disque Denúncia 181. A seguir, descartados os casos de infecção pela variante indiana do coronavírus aqui no Espírito Santo. A gente já volta com todos os detalhes. Mais de 130 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19 vão chegar esta semana ao Espírito Santo. A informação foi divulgada durante uma coletiva da Secretaria de Saúde hoje. E foram descartados os 2 casos de variantes indianas que estavam sendo investigados no estado.
Durante a coletiva online, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, disse que o resultado do exame mostrou que o indiano está com a variante P1, que é brasileira. Foram 92 trabalhadores e hóspedes investigados ao longo do período da quarentena, onde foi rastreado um caso positivo para SARS-CoV-2 e a investigação da cepa apontou tratar-se da infecção pela variante P1, a variante brasileira, conhecida também, que foi identificada primeiramente no estado do Amazonas. O indiano estava em São Paulo e chegou ao Espírito Santo no último dia 25. Ele e outros 2 indianos se hospedaram neste hotel, na praia de Camburi, em Vitória. Mais de 90 pessoas, entre hóspedes e funcionários, foram testados e ficaram de quarentena, aguardando o resultado se estavam ou não com a Covid. A partir deste momento, está encerrada a quarentena. As pessoas que resultaram positivas na investigação do SARS-CoV-2 deverão manter a quarentena até a conclusão e respectiva alta do caso em questão. O secretário garantiu que, até o momento, nenhuma cepa indiana foi identificada no estado. Diante das investigações realizadas até o presente momento, o estado do Espírito Santo não apresenta casos importados da variante indiana e casos com transmissão local. O caso notificado pela Anvisa, na data do dia 23 de maio, também apresentou resultado negativo e também foi descartada a possibilidade da importação da variante indiana dos casos anteriormente notificados. E durante a coletiva online, o secretário estadual de Saúde disse ainda que os casos de mortes e internações pela Covid-19 estão diminuindo aqui no Espírito Santo. E falou que essa semana o estado deve receber mais de 130 mil doses das vacinas. Fomos informados de que o estado do Espírito Santo receberá 12.870 doses da vacina da Pfizer essa semana e 123 mil doses da vacina da AstraZeneca, para poder dar continuidade ao processo de imunização da população capixaba. Com as doses, novas faixas etárias e as vacinações em profissionais da educação serão ampliadas. 80% das doses que nós recebemos será destinada à aplicação por faixa etária. 20% daquilo que a gente recebe é destinado às comorbidades. E a dose de reserva, que são 10% dessas doses, continuam destinadas aos grupos específicos que o Espírito Santo, de maneira arrojada, importante, dando prioridade, por exemplo, à educação, à segurança, aplicar a segunda dose para esses grupos com essa reserva técnica. E essas vacinas são importantes, para reduzir a quantidade de casos graves no estado. Nas últimas 24 horas, 40 pessoas perderam a vida e mais de 2.000 novos casos foram registrados. Até hoje, a gente tem 10.838 pessoas que não resistiram às complicações da doença e mais de 484 mil casos confirmados de Covid. Vamos continuar falando de vacinação, gente? Hoje cedo, os portuários e os trabalhadores do transporte aéreo começaram a ser imunizados. Uniforme no corpo, vacina no braço, lágrimas nos olhos e embargo na voz. É o peso da agulha, da imunização, da vida, da esperança. Nesse momento estou tão emocionado. A nossa área de risco, entendeu? Eu vi muitos colegas, perdemos muitos amigos na nossa área e eu estou agradecido, eu agradeço pelo dia de hoje de tomar essa vacina. Viu? A imunização acontece no ginásio da Universidade Salesiana de Vitória e também no aeroporto. São pessoas que lidam com o comércio exterior, então frequentemente eles estão em contato com estrangeiros, com indianos, enfim, com pessoas de todas as nacionalidades e além disso também com as mercadorias que podem ser um vetor que podem trazer o coronavírus. Ambos os serviços são essenciais e não puderam parar nesta pandemia. A imunização, de certa forma, é um reconhecimento de que esta galera se expõe, corre risco e está sim vulnerável. O setor portuário é um setor de serviços essenciais e eles não pararam um único dia. Estão aí na pandemia trabalhando todos os dias na linha de frente. Então foi uma batalha, a gente buscou muito, correu muito atrás. O OGMO, os empresários se mobilizaram juntamente com os representantes dos trabalhadores, buscaram o governo federal, buscaram o governo estadual e também o governo municipal e hoje nós estamos aqui nesse momento de felicidade com os trabalhadores iniciando a vacinação. Para quem convive diariamente com pessoas do mundo todo, é difícil não pensar nisso.
Muita aflição, né, cara? E ainda mais eu que sou daquela área hipertensa, a gente fica todo ansioso para que chegue logo, né? Pelo menos isso aí a gente ameniza um pouco, né? O Heleno já foi imunizado e está feliz da vida. Ele trabalha diretamente com malas que viajam o Brasil e o mundo. Mais aliviado, assim, sem aquela preocupação e anseio de receio de pegar na bagagem, que a gente trabalha com manuseio de bagagem, né? E a gente nunca sabe quem está com assintomático, quem não está. Então, essa vacina ela já traz mais segurança para todas as pessoas que trabalham no aeroporto. É, seu Arnaldo, a vacina é mesma nosso único porto seguro. Chora mesmo. Essas lágrimas enchem a gente de esperança. Obrigado. Vamos ver então a quantidade de pessoas que já foi vacinada até hoje no Espírito Santo. A gente pode colocar aqui o painel vacina. 998.676 pessoas receberam a primeira dose até hoje e 423.196 já tiveram a segunda dose aplicada. No próximo bloco, ônibus do Hemóis percorre bairros e condomínios para fazer a coleta de sangue e aumentar o estoque durante a pandemia. Os detalhes já já. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar 4 vidas? Mas por dia são necessários até 120 doadores no Espírito Santo. Durante a pandemia, essa média caiu. Está entre 60 a 70 voluntários por dia. Para evitar a aglomeração e também o contágio, foi adotado, então, um novo tipo de atendimento, que é por agendamento. E para conseguir uma quantidade maior de bolsas de sangue, tem um ônibus do Hemóis que vai até o seu bairro ou condomínio. Os noivos Isabela e Emerson foram doar sangue pela segunda vez e pertinho de casa, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Eu só estou doando hoje por estar aqui no bairro, porque o medo de ir até o hospital hoje está sendo muito grande. Eu comecei porque meu avô estava precisando de doação e agora a gente vendo a importância disso, a gente continuou doando. E se você não pode ir ou tem medo da pandemia, a equipe do Hemóis vai até os condomínios cadastrados para realizar a coleta de sangue. A doação pode ser realizada de forma mais segura. É uma situação única, né? Porque fica muito mais fácil e célere para essa situação, porque já vem até nós para buscar. Nós não temos que nos deslocar de casa, correr perigo nem nada do gênero. Só ficar na nossa própria comunidade esperando. Carlos é morador deste condomínio em Itapuã e sugeriu à administradora Aparecida para fazer o cadastro e facilitar o processo para a doação. Eu assisti na matéria do baixo estoque de sangue no Hemóis, juntamente com a síndica, tive a iniciativa de chamarmos a equipe do Hemóis para vir até o nosso condomínio para fazer essa coleta de sangue, né? As pessoas estão com medo de doar sangue devido à pandemia. Então, estando aqui próximo, numa área aberta, onde todo mundo possa estar sem aglomerar, isso fez a diferença. 60 moradores do condomínio e do bairro Itapuã foram doar nesta terça-feira. O protocolo é o mesmo. O doador responde a um questionário, pesa, afere pressão, temperatura e faz um exame para saber se está com anemia. Tudo ok? Hora de doar. E para ser doador, é preciso pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos de idade. Mas menores de 18 anos precisam ter autorização dos pais ou responsáveis. E ressaltando ainda que as mulheres podem doar a cada 3 meses, já os homens a cada 2 meses. E o Estado precisa de doadores para suprir a falta de sangue armazenado no Hemóis. O subsecretário destacou que estamos no Junho Vermelho, mês para lembrar sobre a importância em doar sangue. A gente sabe que, por uma série de questões, né, as pessoas talvez tenham receio em procurar um serviço para doar sangue, mas é absolutamente seguro. Todas as medidas para evitar qualquer, não apenas para Covid, mas para qualquer outra doença, por favor, no mês de junho é importante que a gente reabasteça os nossos estoques de sangue, porque a população pode contribuir com isso e salvar muitas vidas com uma doação de sangue. Mili é doadora e sabe a importância em doar sangue, principalmente nessa época de pandemia. Eu acho que é muito válido, né? Tem muita gente precisando e ainda mais nessa situação que a gente está vivendo. É uma coisa que a gente tem que botar no dia a dia mesmo, para a gente estar fazendo isso sempre que puder.
Olha, para deslocar o ônibus do EMOI com os profissionais, o local deve cumprir alguns requisitos, como o mínimo de 50 doadores e o máximo de 70. O contato é por e-mail. Anota aí, emois.coletaexterna@saude.es.gov.br. Mas já tem uma programação agora para o mês de junho, viu? Se você mora em Vila Velha, o atendimento vai ser no dia 9, em Coqueiral de Itaparica, e no dia 16, na Praia das Gaivotas. A coleta começa às 8h30 da manhã. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.